Pessoal, bem-vindos à parte 3 de respondendo questões. É questão demais, mas vamos lá, a gente termina. E agora vamos para a filosofia moderna, já saímos da filosofia antiga, a medieval, e agora vamos para a moderna. Tem grandes filósofos e aquele embate que a gente sempre estuda, né? Racionalismo e versus empirismo. Se você assistiu o vídeo, você sabe bem direitinho do que eu tô falando. De que parece um jogo de futebol, né? Racionalismo. Nós temos Descartes, nós temos Baruch Spinoza, empirismo, nós temos David Hume, nós temos Thomas Hobbes, e dentre outros. Né? Virou esse embate aí depois vem Kant dizendo, olha, os dois são importantes, meu bem. Ó, filosofia moderna, vamos ler, ó, Descartes e Hume. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Verdade. Descarte, ó, nós temos que atentar a isso, olha. Descarte. Nós temos sempre, quando a gente vai fazer uma questão do Enem, ó, nós temos que ver a fonte de quem foi, e aí quando a gente conhece o filósofo, pronto, não tem mais jeito. A gente já sabe do que está se tratando e mais ou menos a resposta. E principalmente anulando uma, sempre a gente vai por anulação. A maioria das vezes, né? Descartes era um filósofo que estava no time do racionalista, acreditava na razão, né? E vai abandonar todas as anteriores, vai duvidar dela, né? Penso, logo existe sua grande frase, que é sempre duvidar de tudo. E dos sentidos que, para ele, ó, eram enganosos. 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar. De que impressão deriva essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Ou seja, quando a gente pensa em algo racional, e eu não sei de onde ela vem a partir dos sentidos, a gente deve suspeitar dela. Então, meio que dizendo assim, ó, o empirismo é confiável, David Hume, e Descartes diz, ó, razão que é confiável. Aí viram nesse embate o tempo todo, os filósofos, ok? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Hume sim, Descartes não. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Não, eles acham importante, né? A gente viu Hume, os dois, né? São legítimos representantes do criticismo? Não, isso é com Kant. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não, está muito errado. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Sim. O Hume, ele acredita que é os sentidos. Já o Descartes, não. Então, diferentes lugares. Sentidos dá certo para Hume. Ele acredita. Mas Descartes, não. Então, a letra correta é E. Ok? Filosofia moderna é isso. Essa disputa de qual seria o verdadeiro caminho para descobrir, né? Que aquilo era uma verdade pela razão ou pelos sentidos. Ok? Agora vamos para a questão de Descartes, racionalista, vendo em 2013. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundi em princípios tão mal assegurados não podiam ser senão muito duvidosos e incertos. Era necessário tentar seriamente uma vez em minha vida desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Olha que demora que deve ter dado isso, né? Desfazer-me de tudo. Fazer-me de todos... Coisa um assunto nada a ver. E desfazer-me de todas as opiniões. Olha a demora, né? Tudo que a gente aprende na escola, do começo, ele decidiu ignorar, duvidar de tudo e fazer sua própria filosofia, né? E não é à toa que virou um dos grandes filósofos por isso, por essa quebra e fazer sua própria filosofia. Texto 2.
é o caráter radical do que se procura que exista radicalização do próprio processo de busca, se todo o espaço for ocupado pela dúvida. Qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Ou seja, devemos duvidar de tudo. Por isso que aqui não é tudo que é fácil, devemos duvidar. Porque tá estranho. Então, Descartes, ele faz, né? Eu penso, logo existo. Ele vai duvidar de tudo, mas ele chega à conclusão que eu não posso duvidar da dúvida, de estar pensando. E aí vem aquela sua frase, né? Penso, logo existo. Eu não posso duvidar da dúvida. Então eu tenho que duvidar de tudo. E quando passa da dúvida, tô falando muita dúvida, né? E quando passa, é verdadeiro. Eu duvidei, eu terei hipótese, eu fiz conclusões, então é verdadeiro. Temos que passar por esse filtro, é como se fosse um filtro, ok? A exposição e a análise do projeto cartesiano, que é dele, né, indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se retomar o método da tradição. Não, ele quer cancelar, ele quer investigar, ele quer cancelar tudo que ele aprendeu dos anteriores, sua vida, do que ele estudou, das tradições. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Isso vai muito no texto 1, né? Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Tudo que eu estudei até agora, tudo que me ensinaram e tudo que a humanidade estudou até agora, eu vou duvidar. Eu vou estudar para ver se é verdade. As antigas ideias e concepções. Então a letra certa é B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Eu vou passar pelo filtro da dúvida. Ok? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é um empirista, mas ele também é muito importante que a gente vai estudar ele, sim. Porque ele é um contratualista, né? E a gente vai estudar ele em sociologia com Rousseau e com Locke. Vamos lá. Mas aqui na filosofia ele tá... Não, é uma questão sociológica. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Thomas Hobbes, na questão do empirismo. É porque ele aparece na filosofia, a gente estuda ele tanto na filosofia como na sociologia. Então, na filosofia é um negócio e na sociologia é um negócio. E aqui nessa questão tá sociológica. Mas eu vou falar sobre filosofia nele, né? O que é que a gente estuda. Thomas Hobbes tem uma frase, tem uma proposta, né, de filosofia sobre a questão do conhecimento. Que diz o que ele é, né? Que é um empirista. Que é a tábula rasa, somente isso, a tábula rasa. O que é isso? Ele diz que nós nascemos como folhas em brancos. A gente chegou aqui na Terra, minha mãe teve, eu não sabia de nada. Eu fui construindo, eu sou uma tábula rasa, eu sou uma folha em branco. E eu fui escrevendo a minha história a partir do momento em que eu vou aprendendo a partir dos meus sentidos. Os meus sentidos viu isso e pronto. É como se fosse a folha estivesse escrevendo tudo o que eu teria visto até agora, até os meus 17 anos. E a folha está sendo escrita e nunca para. Porque os meus sentidos, tudo que eu vejo é diferente. Entendeu? Então a gente não pode dizer que fulano vai ser isso, fulano vai ser aquilo, porque a gente, ó, ele está escrevendo a história dele, tudo a partir do que ele está vivendo, do que ele quer viver. E essa é a parte de filosofia de Hobbes. Essa questão da tábula rasa de nascer, né? E a partir das suas experiências, né? Ele vai dando quem ele é, né? A sua trajetória de vida. E ele não nasceu sabendo de tudo. Então, essa questão dos racionalistas pensar em ideias inatas, de que a gente já nasce com aquilo, é mentira. A gente não sabe nada. Um bebê, ele não nasce sabendo quem é a mãe, quem é um pai, quem é um tio. Não, ele vai criando a partir das suas experiências de vida, a partir dos seus sentidos. Por isso que ele é um empirista. Ok? Por isso que ele entra na tabela do empirismo, no time do empirismo. Okay? Na parte sociológica, que é essa questão, ele chega numa parte do contratualistas, do contrato social. Vamos ler primeiro. 2018. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra e que todo homem é inimigo de todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força
e invenção. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que... entendi. Esse primeiro texto de Hobbes. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. O texto 2 é de Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Ok, esse foi Rousseau. Hobbes e Rousseau, eles pensavam diferente a relação da condição geral do ser humano. Ele diz que antes do contrato do Estado nascer, de dizer, Hobbes diz que acredita que o Estado foi importante, sim. Porque se a gente tivesse lá na natureza, todo mundo, seria uma guerra total. Ok? E Rousseau não, ele diz, e Hobbes ele tem uma frase muito famosa, que o homem é lobo do próprio homem, só visa o seu umbigo. E ele diz que se não existisse o Estado, estaria em guerra, como o texto fala. Rousseau diz não, que o homem é bom por natureza, o homem nasceu bom. Ele compartilhava tudo com seus amigos e tudo. E o Estado destruiu isso. E tem aquela frase, o homem é bom por natureza. O Estado o destruiu, o Estado modificou. Então eles tinham concepções diferentes sobre a condição original do ser humano antes do Estado. Por isso que eles são denominados contratualistas, Eles falam sobre a questão do contrato social com a criação do Estado, antes e após de como o ser humano era. Ok? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de eu já falei, a resposta é uma condição original. A condição original para Hobbes era que o homem era mau e que era necessário, urgente, um Estado, um contrato com regras para que todo mundo seguisse seu caminho, que a propriedade privada seria respeitada, teria liberdade de uma certa forma, sem machucar o outro e tudo. E Rousseau acreditava que a condição original era perfeita, que o homem era livre, era bom, todos viviam em civilização. E após o Estado mudou isso, o homem passou a ser mau, modificado só pensar, e não surgiu um individualismo após o Estado, segundo Rousseau. Então ele tinha diferentes bases, diferentes concepções acerca do começo de tudo, antes do Estado. A gente vai estudar bem isso em sociologia, que estuda sociedades e tudo mais. E vamos estudar, são 3, e vamos estudar Locke também. Tá bem no meio deles dois, Vamos ver, Baruch Spinoza. Bom, vamos terminar aqui, já vai dar o tempo. Bom, vimos 3 questões também, Moderna, Descartes e Thomas Hobbes. A gente tá respondendo questões e dando uma revisada. Então, espero que compreendam. E até o próximo vídeo, a parte 4, espero. Não sei se seja a última, Obrigada e até o próximo vídeo. Beijos.